É impossível não ser racista, tendo sido criado em uma sociedade estruturalmente racista. Por isso que a primeira coisa que devemos fazer para combater o racismo é nomeá-lo sempre que ele se expressa. Gente, eu acabei de ler o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro, e esse é um livro indispensável para qualquer pessoa interessada em compreender a sociedade brasileira do século XXI. O livro parte desse princípio de que é impossível não ser racista em uma sociedade estruturalmente racista. Então, admitir essa estrutura é o primeiro passo indispensável para a gente poder efetuar um combate permanente e uma autocrítica permanente para identificarmos quais ações e quais omissões nós devemos nos responsabilizar e como é que a gente pode lutar contra o racismo em termos estruturais. Como é que a gente identifica uma sociedade estruturalmente racista? Basta observar, colocando uma lupa, ou tendo um pouco mais de sensibilidade, ou desnaturalizando violências que parecem invisíveis aos olhos, sobretudo de quem tem o privilégio, ou os privilégios sociais advindos de uma sociedade racista. Então, por exemplo, quantos negros você conhece que são professores universitários? Quantos autores negros você leu nos últimos anos? Quantos negros há em destaque nas empresas? Em quantos negros você votou nas últimas eleições? Muitos racistas que têm dificuldade de se enxergarem racistas tendem a argumentar que negros não estão em cargos de direção, não são professores universitários, não são lidos ou não são eleitos por meritocracia. Ou seja, imagina-se que o fato de termos poucos negros em cargos de destaque em um país racista diz respeito à falta de competência, de habilidade, de formação, ou seja lá o que for, relacionado à falta de mérito de negros. Mas a questão é que em uma sociedade racista é preciso ficar claro que negros tendem a ser vistos com desconfiança em quaisquer circunstâncias. Ou seja, uma sociedade racista desconfia dos negros de forma automática. Sempre vai imaginar que o negro é menos capaz, é menos inteligente, é menos confiável do que o branco. E por outro lado, é preciso ficar claro que os privilégios de brancos e homens em uma sociedade machista e racista precisam ser identificados, sobretudo, por homens brancos. É preciso ficar claro que em uma sociedade racista, para homens brancos como eu, as coisas são mais fáceis. Ou seja, as pessoas não desconfiam de mim imediatamente. Quando eu coloco um terno, eu que já estou grisalho, eu fico muito impressionado como que há uma confiança incondicional quando eu chego e me apresento. Às vezes eu vou para um hotel, as pessoas, quando eu estou de terno, as pessoas não pedem nem a minha carteira de identidade. Então, homens brancos têm que ter a consciência de que parte importante das suas conquistas não tem relação com as suas habilidades, com a sua capacidade. Porque pessoas negras com a mesma habilidade e a mesma capacidade não têm as mesmas oportunidades. Ou seja, em uma sociedade racista, pessoas brancas têm muito mais boa vontade das outras pessoas. Conquistam muito mais com o mesmo nível de habilidade, com o mesmo nível de competência, ou, frequentemente, conquistam muito mais tendo menos competência do que pessoas negras, por conta do racismo estrutural. Então, pessoas brancas devem ter consciência dos privilégios que uma sociedade racista concede à sua cor. Então, o fato de você não ter lido autores negros na sua faculdade não significa que não há autores negros relevantes para compreender os nossos tempos. Mas quer dizer que esses autores negros, que frequentemente são mais importantes para compreender os nossos tempos
do que autores estrangeiros, eles não são lidos porque não são levados a sério. Porque é assim que funciona uma sociedade estruturalmente racista. O racismo é naturalizado. As pessoas encontram justificativas, as pessoas racionalizam para poder atribuir ao seu racismo outras dimensões, outras roupagens, outras máscaras. Uma das formas mais comuns de racismo em uma sociedade estruturalmente racista e que não se diz racista é justamente o racismo disfarçado. Bom, hoje nós sabemos que o racismo é crime. Então, as pessoas racistas tendem a disfarçar o seu racismo através de vários tipos de juízo de valor para conseguir exercitar um racismo indireto, enviesado, disfarçado, oculto em supostos julgamentos de valor. É aí que a gente vê racistas disfarçados desprezando religiões afro-brasileiras, estigmatizando as mais diversas dimensões da cultura negra. E, por outro lado, o racismo disfarçado é muito condescendente também. Então, desde que o negro se coloque no seu lugar, ele parece ser muito bem-vindo. Ou seja, para ser mais claro, desde que o negro assuma o seu papel em ações subalternas na divisão de trabalho em uma sociedade, ele parece ser muito bem tolerado. Eu acabei de ler também um livro da Angela Davis, deixando claro como que na época da escravidão americana, os brancos tinham muito medo, eles não permitiam a educação de jovens negros, porque eles já sabiam que a educação vai fazer com que essas pessoas ficassem insatisfeitas com a sua própria condição e estimularia a rebeldia. Ou seja, essa é uma das questões primordiais nessa discussão. Não basta dizer que você não é racista. É preciso ser ativamente antirracista em várias dimensões da sua vida social. Então é preciso ficar claro que pessoas brancas desfrutam de privilégios em uma sociedade racista. Agora, a Djamila Ribeiro deixa claro, não é que brancos devem se sentir culpados por isso, porque a culpa leva à inércia. Mas nós, sim, devemos nos responsabilizar em transformar uma sociedade como essa para que as estruturas racistas sejam, em primeiro lugar, denunciadas e depois desconstruídas. E é muito importante perceber que a luta antirracista não deve ser feita por condescendência. Mesmo em uma perspectiva liberal, é preciso ficar claro que há muitos talentos desperdiçados por conta de racismo. Muitas soluções importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade não são sequer consideradas porque foram pessoas negras que fizeram a proposta, porque foram negros que escreveram sobre isso. E insisto, em uma sociedade racista, negros não são respeitados, não são levados em consideração, não são levados a sério, não porque o seu trabalho não tenha excelência. O problema é que uma sociedade racista não leva os negros a sério. Sempre querem colocar negros em uma posição subalterna. Sempre interpreta que negros não são importantes, não têm capacidades, e isso atrapalha de forma estrutural uma sociedade que precisa tanto de todas as pessoas para se desenvolver. E quais são as ações antirracistas mais efetivas para que a gente possa realmente contribuir de forma ativa e não só culpando outros ou fingindo que o racismo não existe? Uma coisa importante, leia autores negros. Se você é professor, inclua autores negros na bibliografia. Isso é muito importante. Insisto, frequentemente nós não levamos autores negros a sério, não porque eles não são bons, mas porque vivemos em uma sociedade estruturalmente racista que nos induz a naturalizar uma escolha que parece que é tão neutra, né? Estou escolhendo os melhores autores para a minha disciplina. No entanto, há muito racismo oculto no próprio ato de nós matarmos as possibilidades. Há um termo para isso, epistemicídio, que é o ato deliberado de silenciar autores negros, como se eles não fossem relevantes.
como se não fossem importantes. Olha, como professor, eu vejo muito claramente como foram importantes as ações de políticas afirmativas que trouxeram muita diversidade para dentro da sala de aula. Em uma sala diversa, nós conseguimos enxergar problemas que eram invisíveis em uma sala mais homogênea. A própria diversidade de experiências, as sensibilidades diferentes, os diversos tipos de inteligência que a diversidade provoca, faz com que a sala fique muito mais estimulante. Faz com que problemas que não são fáceis de serem enxergados acabem sendo observados através de ângulos diversos, e isso traz muita inteligência para a sala de aula. A mesma coisa acontece em quaisquer outros grupos. Seja um grupo de trabalho, seja um grupo de decisões políticas, a diversidade de visões, a diversidade de experiências traz ganhos efetivos em qualquer tipo de experiência. Então é muito importante ter essa consciência de que em uma sociedade estruturalmente racista é impossível não ser racista, e consciente dessa impossibilidade é indispensável reconhecer, em primeiro lugar, quais são as ações, as estruturas, as invisibilidades, os ocultamentos, os epistemicídios, quais são as ações que promovem o racismo estrutural, que frequentemente é oculto da nossa experiência, sobretudo de quem tem privilégios em uma sociedade dessa natureza, e agir de forma consciente, ativa, para combater o racismo e construir uma sociedade com mais oportunidades, de modo a fazer com que todos tenham plenas condições de contribuir com o seu melhor para a sociedade e sendo respeitadas por isso. Isso é básico. E claro, você tem que ler o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro. Como eu disse, é um livro inteligentemente pequeno, ele é muito preciso, vai direto ao ponto e tem contribuições que são humanizadoras.